Wellington, eu publiquei um artigo ontem que eu trato tangencialmente dessa questão. O centro do artigo não é o presidente Lula, a sua prisão, mas eu mostro o que as condicionantes, as questões que estão em volta e que permitem que ele seja mantido na prisão ao arrepio da lei e por que a reação política e jurídica, de se supor, até aqui não tem sido à altura do que demandaria a Lava Jato. Por que munição de verdade não está sendo usada? Em vez disso, a gente fica naquelas exibições de telequete. O centro do artigo, na verdade, é a repactuação da relação entre o Sérgio Moro, o Eduardo Cunha, o ex-deputado que está aí desaparecido do noticiário, e o doleiro Dario Messer, aquele lá do dossiê Banestado, que apareceu, a gente sempre falava aqui dele, ninguém falava, de repente ele surgiu na Lava Jato, eu explico lá por que ele reapareceu. Eles tiveram uma crise na relação, o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro tinham um entendimento no ano passado, nós publicamos aqui com exclusividade em dezembro. Por causa da nossa publicação, o judiciário não pôde entregar o que tinha sido prometido, que era a liberdade dele, mas aí a liberdade entre aspas, porque naquele momento, já por alguns meses, ele estava clandestino em Brasília, ele não estava preso. O STF só no final de novembro mandou ele voltar, isso demorou para ser executado, ele não deu entrada em nenhum estabelecimento prisional do Distrito Federal e até entrevista ele deu, e o próprio jornalista de um veículo da Globo, portanto insuspeito de estar querendo favorecer a gente ao criticar Lava Jato, revelou que a entrevista se deu fora de qualquer estabelecimento prisional. Ele estava em Brasília clandestino. A prisão do Eduardo Cunha, pelo menos naquele momento, se resumia a não poder aparecer publicamente, ficar clandestino. E aí o acordo era que isso acabasse no fim do ano passado, ele pudesse voltar a circular por aí com madame, né, Dona Cláudia Cruz, fazendo compras em loja chique. E aí começou essa crise, porque como a gente expôs esse acordo lá, que envolveu a questão do Tacla Duran, na CPMI da JBS, eles não puderam, o judiciário não pôde entregar. E aí o Eduardo Cunha foi para cima e ameaçou, dizendo que ia revelar, que tinha perdido a paciência, e não mandou recado só por emissário não, Wellington. Ele publicou na página da Folha de São Paulo, na coluna do Jânio de Freitas. Tudo isso está descrito lá, com prints, com links. Eu fiz uma retrospectiva aí exaustiva de toda essa questão, desde o início lá em dezembro, quando a gente começou a falar disso, até hoje, mostrando que finalmente a Lava Jato, que vinha sendo vítima de chantagem do Eduardo Cunha e através do dossiê Banestado, colateralmente do doleiro Dario Messer, tentou virar a mesa para cima deles. Então colocou o Dario Messer na Lava Jato do Rio, começou a julgar lá no TRF4 a mulher do Eduardo Cunha, ameaçando reverter a absolvição que ela teve com o Sérgio Moro de todos os crimes. Começaram o julgamento e suspenderam, que era para poder chamar ele para conversar, botar ele contra a parede. Aí o Eduardo Cunha sumiu, disseram que ele estava lá em isolamento por 10 dias, que é o mecanismo que a Lava Jato usa para tirar pessoas do presídio, porque ela deixa de ser vista no banho de sol, deixa de ser vista nas refeições que são feitas em grupo, e aí plantaram notinha colocando isso tudo ali no mesmo momento para renegociar com ele essa questão. E aí parece que com esses novos termos a Lava Jato conseguiu dizer, olha, não dá para você aparecer em público por enquanto, a gente não vai entregar, mas a gente foi para cima de você. Temos aí outras questões. O Eduardo Cunha começou a dizer também que ia revelar aquela história do Figueiredo Basto, que é um advogado lá da panelinha de Curitiba, que faz triangulação através de honorários, falou que ele também foi vítima de uma tentativa de extorsão, que Figueiredo Basto tentou tirar 2,5 milhões dele, e aí ao mesmo tempo os prepostos do Dario Messer, lá no Rio, denunciaram aquele pagamento de $50 mil por mês. Então assim, um lado ficou agredindo o outro, que era para cada um mostrar suas armas, Wellington, e depois poder chegar a um rearranjo. E parece que esse rearranjo foi atingido na semana passada, no mesmo dia em que se negou lá no STJ mais um habeas corpus do Eduardo Cunha, portanto disseram, olha, você não vai poder aparecer ainda. Ao mesmo tempo, a senhora Eduardo Cunha era absolvida. No mesmo dia, Wellington, 18 de julho, era absolvida a senhora Eduardo Cunha lá no TRF4 pelo crime de lavagem de dinheiro e no crime de evasão de divisas, que tem a pena bem pequenininha. Ela foi condenada só por 2-1 a uma pena restritiva de direitos, que é aquela coisa, cesta básica, ajuda numa ONG, vai trabalhar numa ONG, mas mesmo assim, por ter sido 2-1, que era o placar tinha ficado em suspenso, quem voltou para julgar absolveu ela nesse crime, aí entra aquele recurso, Wellington, que o Brasil passou a conhecer no caso do presidente Lula, lá em janeiro, que é o embargos infringentes, os embargos infringentes. E aí, nesse caso, a pena fica suspensa até o julgamento desse recurso. Então, nem essa pena de ajudar a ONG, pagar a cesta básica, ela vai cumprir porque ela fica suspensa. Então, a defesa dela considerou positivo uma vitória, apesar da
condenação, entre aspas. Então, eles se rearranjaram, parece que a guerra da quadrilha está suspensa, está em armistício, e isso pra gente, Wellington, não é positivo. Porque, enquanto a gente vê fissuras nessas quadrilhas, é algo que a gente pode explorar, tentar ali falar, tocar uma bola com um dos lados para pegar. O Eduardo Cunha é uma pessoa que tem dossiê, assim, era alguém que a gente poderia ter conversado nesse momento para ir para cima, fechar ali em cima do esquema de Curitiba, fechar em cima do Sérgio Moro, porque nesse momento, Wellington, infelizmente, não dá para ter moralismo, pruridos morais nessa questão. Se ele tem o dossiê, se a gente pode fazer uma articulação com ele para ir para cima da Lava Jato, é o que deve ser feito, pelo bem do Estado, é uma razão do Estado fazer isso. Mas, no caso, não foi explorado, mas mais do que isso, a gente não entende agora que eles se recompuseram, por que a gente ainda fica fazendo briga, Wellington, com punhas de renda, luva de boxe, em vez de pegar uma garrafa, quebrar e com um caco de vidro pro pescoço? Por que a gente não vai com a munição de verdade, a munição pesada para cima do Sérgio Moro? A gente já falou aqui várias vezes e repetimos todo dia, Wellington, no final do programa, a questão dos documentos que estão aqui na Suíça, que os advogados com quem nós conversamos, e já é mais de um com quem eu conversei sobre essa questão, ficam perplexos como os representantes do presidente Lula até hoje não vieram à Suíça pedir acesso às provas que estão com a Procuradoria da República da Suíça, entregue pelaquela empresa americana FRA, que fez o resgate dos dados em Angola e aqui na Suíça dos servidores do Odebrecht. Ninguém entende porque eles não vêm pegar e, como você muito bem colocou, saem da condição de sequestrado, de refém, para a condição de sequestrador, e não só de Curitiba, de todo o esquema do golpe no Brasil. Ninguém consegue compreender isso e, da mesma forma, ninguém compreende como que não foi levado para o processo aquele documento que nós conseguimos e publicamos no final de fevereiro, que aponta vários crimes de Sérgio Moro, inclusive o crime de fraude processual, Wellington, que motivaria a prisão imediata cautelar do pessoal daquela quadrilha de Curitiba. E aí lá eu coloco hipóteses do que pode estar levando quem supostamente está em defesa, na defesa política, na Câmara, etc., e na defesa política, na defesa jurídica do presidente Lula, o que pode estar levando eles a não usar isso e seguir desempenhando o papel deles no script, lutando com a telequete. Eu coloco ali uma das frentes de chantagem, de pressão indevida que a Lava Jato faz, por exemplo, ao escritório lá do Zanin e do Teixeira, o sogro dele. Eles pegaram lá uma questão de um pagamento que receberam de 68 milhões de reais da FEComércio do Rio de Janeiro, na época em que a FEComércio estava fazendo alguns pagamentos heterodoxos para o esquema lá do Sérgio Cabral, etc., e diversos escritórios de advocacia. E aí eles pegaram e falaram que isso era lavagem de dinheiro, alguma coisa, foram para cima. Justamente, Wellington, no mesmo fevereiro, no mesmo momento que a gente publicava aquele documento aqui com extrema alegria, achando que ia ser ajudado, naquele momento a Lava Jato foi para cima do escritório deles. Então eles chantageiam e fazem pressão não só no presidente Lula, como também no escritório dele. Aí você fala, mas eles são inocentes, são culpados? Não interessa. Na justiça brasileira, como não precisa de prova, eles têm uma liberdade interpretativa absoluta e fazem o que querem, e estão resguardados até o topo da cadeia. O simples fato de eles conseguirem alguma coisa que eles podem escandalizar já os permite chantagear pessoas. Então, eles nesse momento tornam vulneráveis não só o presidente Lula, que está aí perseguido em diversas varas no Brasil, mas também os próprios defensores dele. Então, como que a gente pode cobrar dos defensores do presidente Lula ousadia máxima quando eles estão vulneráveis com essa questão, por exemplo, do pagamento do FEComércio? Vai que outras coisas, com certeza, o esquema de Curitiba fez um pente fino, uma varredura, inclusive grampearam o escritório deles por diversos meses, né? Bastante tempo, todos os clientes, todas as operações. Então, é um esquema pesado. Eu não sei, nesse caso, o que deve ser feito. Acredito que eu conversei com alguns advogados e professores, Wellington. O ideal, desde o início, mas talvez ainda esteja em tempo para isso, seria a gente compor um conselho. Decisões sobre a estratégia de defesa do Lula a gente ampliasse para justamente reduzir a capacidade de chantagem. Se as decisões fossem tomadas num conselho diverso, reunindo aí professores da academia, grandes juristas, grandes sócios de firmas de advocacia e outras pessoas estudiosos do direito e praticantes, né, advogados militantes, isso reduziria a exposição à chantagem. Se você tem uma decisão de um conselho, é mais difícil eles conseguirem marcar cada um. Em qualquer direção esquisita ali dentro,
fica evidente e alguém vai perceber e vai soar o alerta, né? Soar o apito. Então, nesse caso, é algo a se pensar. Eu acho aí, como a gente está vendo, ainda há tempo, ainda um advogado Lula poderia vir à Suíça fazer isso, poderia trabalhar em cima daquele documento que a gente apresentou, e outras tantas questões, Wellington, que não vem sendo exploradas com a intensidade que a gente desejaria, porque é uma guerra, não é uma briguinha institucional. A gente está numa guerra e o judiciário não tem limite. Talvez uma mexida na estrutura, pelo menos ter um conselho, nem que se mude, não precisa necessariamente mudar os advogados que tocam no dia a dia, mas ter um conselho acima disso que revê a estratégia jurídica e esse tipo de questionamento, se vale a pena uma frente internacional vir aqui à Suíça ou não, etc. Talvez fosse interessante ampliar isso para diminuir a exposição a tentativas de chantagem por parte da Lava Jato. Tudo isso está muito bem explicado, Wellington, no artigo que eu publiquei ontem, que está lá em duploexpresso.com e se chama Moro, Cunha, Messer, o Doleiro e o Pacto para Decapitar Lula. Wellington. Pois é, além desse pacto para decapitar Lula, tem também as questões internas. Dentro do PT, sabemos que, lamentavelmente, muitas células insistem com a frouxidão. Candidato com mais de 40% da popularidade, isso nas pesquisas feitas por institutos da direita. Imagine a verdade quando ela vier à tona. Lula arrebentaria hoje, no primeiro turno, qualquer articulação, inclusive de fraude eleitoral. É preciso que a esquerda brasileira tenha consciência de que um líder, ele não é feito do dia para a noite. Uma liderança política, não basta abrir a boca e dizer eu sou o representado, o representante ou o novo Lula, porque o povo tem uma ligação orgânica com Lula. Não é uma coisa artificial criada através de manchetes de jornais, inclusive manchetes e textos de páginas de esquerda. Não é assim que se faz uma liderança. O Lula construiu a sua liderança ao longo de décadas. Isso não pode ser desprezado. Esse toque mágico no ombro para transferência de votos é um risco muito grande, é uma armadilha também da direita para pegar você que está aí achando que é simplesmente um ungido por Lula e vai se transformar em presidente da República no dia seguinte. Observe que Lula, para eleger Dilma na segunda vez, teve que entrar na jogada, apesar de tudo que fizeram com ele. Ele deveria ser o candidato em 2014. Vamos parar aqui de palhaçada e dizer que ele não queria, etc. Internamente no PT é consenso que Dilma, graças ao Laranja Podre e também ao Laranja Podre 2, que é o mercadante. Laranja Podre 1 é o Zé Cardoso. Laranja Podre 2 é o mercadante, para você entender, você que está chegando agora, caindo de paraquedas aqui no Duplo Expresso. Fizeram a cabeça de Dilma, jogaram aquela situação em que Lula não queria respeitar a possibilidade de eleger pela segunda vez, etc. Então, Lula recuou, não queria desgaste. Claro, isso tinha que partir naturalmente de Dilma Rousseff, não partiu. Se fosse ali em 2014 já, Lula presidente, não teria acontecido essa palhaçada toda. E Lula não teria perdido a base, teria articulado tudo politicamente, sem permitir que a justiça invadisse a política, e hoje os brasileiros não tivessem nem justiça nem política. Né? O Brasil hoje é assim, não tem nem justiça nem política. Tem desemprego, tem miséria, tem mortalidade infantil de volta, e o povo sabe que isso tudo só volta através de Lula. Então não adianta ficar aqui tentando falar porque o PT não precisa ser protagonista. O PT não seria protagonista se Lula tivesse se filiado a outro partido ou criado outro partido. Porque o lulismo é maior do que o petismo. Isso tem que ficar claro também para baixar a bola aí desses anônimos que chegaram ao poder em governos, em prefeituras, em ministérios, em importantes cargos do Brasil, através do toque de Lula. Então não adianta agora querer desprezar o nome de Lula numa tentativa de normalizar o arbítrio dessa justiça que Rômulo estava falando há pouco aí, que esculhamba a Constituição, esculhamba as leis, ignora o povo, porque a esquerda que ignora o povo não é esquerda. E a vontade do povo é Lula no poder. Então a luta é uma só, é Lula no poder, é uma só a luta. Não me venham com essa coisa, porque vocês são insanos, vocês estão distantes, não conhecem a realidade. Conhecemos tanto a realidade
que não estamos entrando nesse jogo da Folha de São Paulo, de Reuters, de Globo, de site que se diz de esquerda e fica pregando contra o próprio Lula, ignorando o histórico de Lula na política brasileira, ignorando que Lula é vítima de uma grande injustiça. Então, o Duplo Expresso é essa mosca na sopa. Estou aqui para pentelhar mesmo, todo dia de manhã com Rômulus, para lembrar que sem Lula não há esquerda no Brasil hoje. Poderá ser formada sim, mas não é assim de uma hora para outra, e basta estudar um semestre de ciências políticas para entender que eu estou certíssimo. Uma liderança não é feita nas coxas, do dia para a noite, como se fosse um improviso. Liderança é outra história. Não me venham com esse papo de que João Santana e marketing são capazes de transformar qualquer anônimo num novo Lula, porque isso não é verdade. Isso não é possível. Não me venham querer ignorar que Lula é preso político. Não me venham querer ignorar que é preciso, sim, ter Lula no protagonismo, e a luta é por Lula livre e candidato à presidência. Tudo fora disso será normalizar o arbítrio, será legitimar o regime Temer. E mais, um risco seríssimo, altíssimo, de perder as eleições, legitimando Alckmin, Bolsonaro ou qualquer outro palhaço que represente essa vergonha que estamos vivendo dentro e fora do Brasil, com essa posição política ridícula de entreguismo e de destruição da soberania nacional e da soberania popular, como estamos vivendo no Brasil.